Você provavelmente já ouviu falar ou se perguntou o que é a Deep Web. Essa parte da internet é desconhecida do grande público. Além disso, existe uma ideia geral de que esse é um lugar extremamente perigoso. Mas ela é apenas a ponta do iceberg. Dentro dela, encontramos diversas camadas acessadas por criminosos. Conseguimos encontrar coisas que pensávamos que só existiam em filmes, mas pensando bem, para ser um filme, ele deve se basear em algo existente. Hoje nós conheceremos uma parte sombria da Deep Web. Sejam bem-vindos novamente ao nosso canal Serial Crimes e hoje o nosso caso é sobre uma pessoa que podemos denominar de doentia, chamada Matthew Felder. Fiz esse vídeo a pedido de um nosso seguidor e demorou um pouco para fazer, mas está aqui. Olha, foi bem difícil buscar informações sobre esse caso, não sei se por se tratar de um crime que envolve muito a Deep Web, enfim. O que eu sei é que eu fui juntando as informações e consegui trazer um pouco do caso para vocês. E se você também quer saber de um caso específico, deixe nos comentários que eu buscarei para você. Sei que estou devendo muitos casos pedidos pelo Instagram, gente, mas não se preocupem que aos poucos eu vou trazendo aqui para vocês, ok? Bom, agora já vai deixando aqui o seu like, enquanto isso eu vou começando o caso por aqui. Matthew Alexander Felder nasceu em 24 de outubro de 1988, em Manchester, na Inglaterra. Ele cresceu em uma família de classe média alta em Knutsford e frequentou a King's School em Macclesfield, onde era um aluno destaque. Depois da escola, ele frequentou a Clare College da Universidade de Cambridge, especializando-se em oceanografia sísmica e obtendo mestrado e doutorado. No momento de sua prisão, ele trabalhava como pesquisador de pós-doutorado e professor de geofísica na Universidade de Birmingham. Felder era querido em seu grupo de colegas e era descrito como extrovertido, engraçado e grandioso. Depois de se formar na universidade, quando tinha um pouco mais de 20 anos, Matthew tinha uma vida dupla. Quando não estava pesquisando sobre geofísica, saindo com seus amigos de faculdade e sua namorada, Felder, de 29 anos, estava usando endereços de e-mail criptografados para chantagear pessoas vulneráveis, para tirarem fotos e vídeos realizando atos humilhantes. E logo depois, ele circulava nos cantos mais escuros da internet as fotos e os vídeos. Ele praticava o hardcore, que é uma forma extrema de pornô, focando em atos não simulados de tortura e humilhação, principalmente envolvendo crianças, incluindo até mesmo bebês. E através dessa prática, em 2013, nosso recém-formado menino prodígio começou o seu caminho em crimes obscuros. Tudo começou quando uma adolescente de 15 anos colocou um anúncio no Gumtree dizendo que queria comprar um cachorro. Um dos e-mails que a adolescente recebeu era estranho. A remetente era uma mulher chamada Liz, uma artista que prometia pagar por qualquer cachorro que ela escolhesse. Em troca, Liz queria que a garota mandasse uma selfie sem blusa como inspiração para um desenho que ela faria com carvão. A adolescente se interessou na proposta e elas continuaram conversando por e-mail. A garota confidenciou para Liz que morava com uma família adotiva, sofria bullying de outras garotas e tinha um irmão deficiente que era tudo para ela. Ela achou um cachorro custando 275 € e Liz disse que iria comprá-lo para ela em troca da foto que mais ninguém além dela iria ver. A garota mandou a foto e assim que fez isso, Liz mudou totalmente. A doce mulher se tornaria cruel. Liz disse que se a garota não mandasse mais nudes imediatamente, ela mandaria as fotos que ela havia mandado antes para as garotas que faziam bullying com ela. A armadilha logo se apertou. Quanto mais fotos a adolescente mandava para Liz, mais ela era chantageada e mais explícitas eram as exigências de Liz. Ela ameaçava transformar a vida da adolescente no inferno.
Ela ameaçou mandar as fotos para todo mundo de sua rua, de sua escola. Ela falaria com o serviço social e seu irmão deficiente seria tirado dela, a menos que a garota se fotografasse em uma série de poses nuas degradantes, segurando uma placa dizendo: "Sou uma vadia e cuido do meu irmão deficiente, e agora sou obrigada a tirar a roupa." A garota disse a Liz que se mataria, mas Liz continuou exigindo fotos, até o dia que a garota acabou no hospital depois de uma overdose. A adolescente não era sua única vítima. Ao mesmo tempo em que a chantageava, Liz estava chantageando outras pessoas. Uma adolescente foi coagida a mandar um vídeo seu comendo ração de cachorro nua no chão, lambendo uma escova de privada suja e um absorvente interno usado, junto com fotos dela de pernas abertas expondo os genitais. Só que Liz não era uma adolescente. Na verdade, era Matthew Fowler, que usava uma falsa identidade para realizar seus crimes cruéis. Fowler tratava suas vítimas como objetos sexuais e objetos de escárnio. Na Deep Web, sua preferência em particular era ver crianças em posições degradantes e sentindo dor. Em um fórum de pornô extremo numa thread intitulada 100 coisas que queremos ver pelo menos uma vez, ele sugeria uma menina sendo usada como alvo de dardos. Um vídeo retratando os ossos de uma criança sendo lentamente quebrados e o abuso de uma criança paraplégica. Essas foram as dicas dadas por ele. As chantagens feitas por Fowler em nome de Liz pareciam não parar. Ele forçava suas vítimas a segurar placas com frases racistas e homofóbicas para expô-las, com o intuito de enlouquecê-las e vê-las tirar as próprias vidas. Ele se mostrava um sádico perverso e até que foi traído pela própria Deep Web. Os próprios usuários da rede, que não aceitavam esse tipo de atitude, o denunciaram. A polícia foi alertada sobre Fowler e suas identidades online, conhecidas como Intergarden, 666 Devil e Evil Mind, em um site chamado Hut to the Core. Esse site tinha milhares de membros, centenas deles ativamente envolvidos em compartilhar o material de abuso. Fowler estava sempre no fórum do site, que tinha tópicos de discussão como produzindo pornografia infantil para idiotas, bebê estrela pornô, 3 homens e um bebê, vadias destruídas, estupro com choro, e uma thread do próprio Fowler: preciso de ideias para chantagear garotas. Foi lá que Fowler postou muitas das imagens e vídeos que conseguiu chantagear de jovens vulneráveis. Isso explica porque ele obrigou algumas delas a segurar cartazes escritos à mão dizendo Hut to the Core, não só como uma piada interna doentia para seus colegas da Hut Core, mas também um jeito de marcar e autenticar seu conteúdo como o chantagista original. A misteriosa figura por trás do Hut to the Core era uma personalidade da internet chamada Lux, que se tornou conhecido como o rei do Hut Core. Quando a polícia finalmente o identificou em 2014, ele era o estudante de nanotecnologia de 22 anos, Matthew Graham, que comandava sites de hardcore em sua zona Pedo Empire, de seu quarto na casa dos seus pais, nos subúrbios de Melbourne. Graham admitiu encorajar um pedófilo russo a sequestrar, abusar, torturar e matar uma menina de 5 anos, apesar de ninguém saber se o russo realmente seguiu o plano. Graham também compartilhou um vídeo tão doente que muitos na internet achavam que era só uma lenda urbana. Daisy Destruction mostrava uma bebê de 18 meses amarrada, de cabeça para baixo pelas pernas, sujeita a um sofrimento horrendo de violência por uma mulher mascarada. O filme era vendido na Dark Web por $10.000, até que Graham colocou as mãos nele e, em nome da liberdade, como ele diria depois, o postou no Hut to the Core. Em 2016, Graham foi sentenciado a 15 anos de prisão por crimes que o juiz descreveu como puramente malignos. Fowler também foi preso em seu escritório e seu local de trabalho em 21 de junho de 2017. Ele admitiu mais de 100 crimes entre 2009 e 2017, cobrindo uma variedade de crimes sádicos online contra 48 pessoas de idade entre o começo da adolescência e a faixa dos 30 anos. Durante sua sentença, o juiz Philip Parker descreveu os crimes de Fowler como um conto de depravação cada vez maior,
O juiz disse: você queria assumir total controle sobre suas vítimas. Seu comportamento foi ardiloso, persistente, manipulativo e cruel. Em 16 de outubro de 2017, Fowler se declarou culpado de 137 crimes contra 46 vítimas, tornando um dos criminosos sexuais mais prolíficos da história britânica. No Tribunal de Coroa de Birmingham, em 19 de fevereiro de 2018, o juiz Philip Parker condenou Fowler a 32 anos de prisão e ordenou-lhe que cumprisse mais 6 anos com licença estendida após sua libertação. Fowler não terá direito à liberdade condicional a ter pelo menos 50 anos de idade. Pouco tempo para o que ele fez. Gente, quantas mentes doentias estão por aí nos atendendo em escritórios, lojas, andando ao nosso lado e não nos damos nem conta disso. É preciso ter cuidado, como já diziam os titãs. É isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui e espero muito que vocês retornem aqui na próxima sexta, combinado? Uma ótima semana a todos vocês.